Avisaram que era a mulher errada. E talvez essa seja a frase mais difícil de encaixar no assassinato de Ana Waleska do Nascimento Gomes. Na tarde de 18 de agosto, Ana saiu para passear com o cachorro em Benedito Bentes, na parte alta de Maceió. Era uma situação absolutamente comum. Uma mulher caminhando pela rua. Um cachorro ao lado. Nenhuma indicação de que poucos minutos depois, aquela caminhada terminaria no centro de uma investigação que começaria com várias hipóteses diferentes e acabaria apontando para uma execução dirigida à pessoa errada. Segundo a reconstrução apresentada pela Polícia Civil, 2 homens chegaram em uma motocicleta. Um conduzia. O outro estava na garupa. Em determinado momento, o passageiro desceu. Foi em direção a Ana. E atirou. Mas o que torna esse caso especialmente difícil de compreender aconteceu depois. Porque, ainda de acordo com a investigação, enquanto o ataque estava acontecendo, alguém percebeu que havia um erro. A mulher que estava sendo atacada não seria aquela que eles procuravam. O aviso teria chegado em tempo real. Era a mulher errada. Mesmo assim, segundo a versão apresentada pela polícia, o ataque continuou. E essa diferença é fundamental, porque uma coisa é tentar compreender como alguém pode confundir uma pessoa com outra. Outra, completamente diferente, é entender o que acontece quando o erro é percebido e, mesmo assim, não há recuo. Nas primeiras horas depois do crime, porém, a investigação ainda estava muito longe dessa reconstrução. Havia perguntas muito mais básicas. Quem eram aqueles homens? Por que Ana? O objetivo era roubar? Havia alguma relação com o trabalho dela? O fato de ser filha de um policial civil teria alguma importância? Ou alguém simplesmente havia escolhido a pessoa errada? Antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa. Casos como o de Ana costumam ocupar as manchetes durante alguns dias. Há indignação, há repercussão, há perguntas. Depois, as notícias diminuem, surge outro caso e quem fica para trás é a família tentando entender o que aconteceu. Se você acredita que histórias assim não deveriam simplesmente desaparecer quando deixam de ser manchete, inscreva-se no canal. É a forma mais simples de mostrar que ainda existe gente disposta a acompanhar um caso até entender o que realmente aconteceu. Porque neste caso, cada nova informação mudou a leitura do que havia acontecido naquela rua. Uma das primeiras possibilidades consideradas foi o latrocínio, roubo seguido de morte. À primeira vista, não era uma hipótese absurda. 2 homens em uma motocicleta. Uma abordagem rápida. Uma vítima atacada em plena rua. Mas essa linha começou a perder força. Segundo o delegado Danilo Rezende, Ana teria chegado a oferecer o telefone celular. O homem armado, porém, não teria demonstrado interesse pelo aparelho. Se o objetivo principal fosse roubar, esse comportamento precisava ser explicado. E foi justamente aí que a investigação começou a olhar com mais atenção para outras possibilidades. Também surgiram perguntas relacionadas à própria Ana. Ela era advogada, era filha de um policial civil, e em um homicídio como esse, os investigadores naturalmente precisavam verificar se alguma dessas circunstâncias poderia ter provocado o ataque. Mas nenhuma hipótese poderia ser considerada definitiva sem identificar os homens da motocicleta. As equipes passaram então a reconstruir o deslocamento. Imagens, câmeras, informações obtidas na região, características da motocicleta, possíveis rotas de chegada e de fuga. E menos de 48 horas depois do assassinato, a polícia localizou um homem que, segundo a investigação, teria sido o condutor da moto utilizada no crime. Esse ponto muda completamente o caso. Porque a partir desse momento a polícia deixa de trabalhar apenas com imagens, vestígios e hipóteses. Passa a ter o relato de alguém apontado como participante direto da ação. Segundo os investigadores, esse homem admitiu sua participação. A motocicleta utilizada seria dele. E ele começou a descrever o que teria acontecido antes, durante e depois do ataque. A partir daí surge uma versão muito mais específica. Uma versão que envolve pessoas que estariam no Rio de Janeiro. Uma ordem de morte. Uma mulher ligada ao tráfico. Uma motocicleta preparada para dificultar sua identificação. Uma fotografia. Uma chamada de vídeo. E um homem conhecido como Rafinha 99. Por isso, antes de continuar nossa reconstrução,
Vale a pena ouvir diretamente quem apresentou parte dessas informações. Igor Diego, diretor da Draco, explicou como a polícia chegou ao condutor e o que ele teria contado durante o interrogatório. Possível para que a gente pudesse dar uma resposta rápida. Então, desde o momento em que o crime aconteceu, por volta de 5 horas da tarde, ainda menos de 48 horas do crime, todas as equipes que tiveram conhecimento da situação compareceram ao local, sobretudo a equipe de homicídios fazendo o local de crime, recolhendo todo o material possível no local, todas as câmeras para fazer esse levantamento, acompanhado pelo apoio da Polícia Militar do Estado de Alagoas, com vários guerreiros que se uniram nessa situação, e a partir daí começamos a trabalhar com todas as informações que foram chegando, até que no dia de ontem, na parte da tarde, tivemos várias informações de que os 2 suspeitos eram lá da parte alta de Maceió, do Benedito Bentes e do Cleto Marques Luiz, e fizemos a primeira abordagem no indivíduo que possivelmente estava conduzindo a moto. Diante disso, levamos ele para a Draco e lá começamos a verificar todos os fatos que aconteceram, e ele confessou esse crime espontaneamente. A moto que foi utilizada no crime era uma moto dele, e pelo seu próprio relato, o que aconteceu foi que 2 traficantes do Comando Vermelho que estão no estado do Rio de Janeiro fizeram uma ligação de vídeo e determinaram que ele deveria ser o piloto para cometer um homicídio contra uma mulher lá no Mucambo. E o motivo desse crime seria pelo fato de que essa mulher, que era traficante, teria em uma determinada situação perdido uma pistola e também cerca de 200 gramas de cocaína. Então, diante disso, ordenaram a execução dessa mulher porque ela não conseguiu repor esses valores para a facção criminosa. Então, ele tinha a função de ser o piloto da situação e ele iria se encontrar com outro indivíduo para que esse outro indivíduo realizasse efetivamente a execução do crime. Então, ele nos passou todo o percurso que ele fez com sua motocicleta, uma Honda Bros de cor vermelha, onde ele cobriu a placa da moto com uma camisa de cor azul, camisa própria dele, para que não fosse pego pelos radares, pelas câmeras de segurança aqui da localidade. E ele encontrou esse indivíduo. O indivíduo subiu na garupa da motocicleta e a partir daí fez uma ligação de vídeo com um traficante que já é bastante conhecido aqui no estado de Alagoas, conhecido por Rafinha 99. Esse indivíduo já ordenou diversos homicídios, é da facção Comando Vermelho e ele está no Rio de Janeiro, e ele saiu com chamada de vídeo. O próprio Rafinha foi dizendo quais eram as ruas para que eles entrassem e chegassem até o local. Eles receberam uma foto com a mulher que eles deveriam executar, e ao chegar na rua que eles entenderam que essa mulher morava, o indivíduo estava nesse momento com a chamada de vídeo ativa e já desceu da motocicleta e foi até o encontro da mulher e efetuou o primeiro disparo de arma de fogo pelas costas. E nesse disparo a mulher virou e saiu correndo. E nesse momento o próprio Rafinha disse que ele tinha atirado na vítima errada, pois aquela não era a mulher que era para ser executada naquele momento. Mas, mesmo diante dessa situação, o indivíduo continuou efetuando disparos. A princípio, várias munições pinaram, na linguagem dele próprio, quebraram coco, e diante disso ele continuou efetuando disparos até que voltou a execução do crime com outro disparo na região das costas, perto do pescoço, e o terceiro disparo na nuca foi o momento em que ela caiu. E ele chegou lá, novamente, próximo da cabeça dela, e efetuou, segundo eles, mais um disparo.
Diante disso, subiram na motocicleta e seguiram para uma feirinha no Cleto. E lá no Cleto já tinha outros indivíduos esperando. Esses indivíduos receberam a arma de fogo que foi executado o crime, enrolaram em uma camisa e saíram para esconder essa arma de fogo. Essa arma de fogo pertence ao traficante, ao Rafinha, e também ao segundo traficante, que é conhecido por B1, que é um Breno também, bastante conhecido lá na localidade. Então nós já temos a qualificação deles. Esses caras já têm vários mandados de prisão em aberto, eles estão no estado do Rio de Janeiro. Então, diante disso, concretizamos a apreensão da motocicleta, dos capacetes que eles utilizaram, das vestimentas que eles utilizaram, para não ter nenhuma dúvida sobre a autoria dessa execução. O que acabamos de ouvir muda profundamente a leitura inicial do crime. Não porque encerre todas as perguntas, e muito menos porque um depoimento, sozinho, transforme automaticamente toda a reconstrução policial em verdade judicial, mas porque estabelece uma sequência que pode ser confrontada com outros elementos da investigação. Imagens, motocicleta, roupas, capacetes, registros digitais, localização, perícias e outros depoimentos. Esse é um ponto importante. A versão apresentada pela polícia precisa ser entendida como aquilo que ela é neste momento, a reconstrução de uma investigação, não uma sentença. Mas existe uma parte dessa reconstrução que merece ser separada de todas as outras. O momento em que o erro teria sido percebido. Até ali, é possível falar em identificação equivocada. Uma fotografia. Uma mulher procurada. Uma rua. Uma pessoa que teria sido confundida com outra. Mas, segundo a versão apresentada pela Polícia Civil, durante o próprio ataque teria surgido o aviso de que aquela não era a mulher procurada. E a partir desse instante, a natureza daquilo que estava acontecendo muda. Antes do aviso, a hipótese policial descreve um erro. Depois do aviso, descreve uma decisão. Ana teria tentado fugir. E segundo a reconstrução divulgada pela polícia, o homem armado teria continuado. Em declarações divulgadas posteriormente pela imprensa, Igor Diego afirmou que, segundo o relato do condutor, a continuidade do ataque teria ocorrido por aquilo que ele definiu como pura perversidade. É uma expressão extremamente forte, e justamente por isso precisamos colocá-la no lugar correto. Não é uma conclusão nossa, é a forma como a autoridade policial relatou aquilo que teria sido dito durante o interrogatório. A investigação ainda precisa demonstrar, através do conjunto de provas, o que aconteceu em cada segundo daquela sequência. Mas existe uma pergunta que permanece mesmo antes de qualquer conclusão judicial. Por que continuar? E aqui eu quero saber a sua opinião. Para você, qual é o ponto mais difícil de compreender nessa reconstrução? O fato de duas pessoas terem ido procurar uma mulher utilizando uma fotografia e orientações recebidas à distância? Ou o fato de, segundo a polícia, o ataque ter continuado mesmo depois do aviso de que aquela era a pessoa errada? Me diga nos comentários, porque essa diferença muda completamente a forma de enxergar o que aconteceu naquela rua. Há ainda outra questão que esteve presente desde o início. Ana era advogada e era filha de um policial civil. Em um primeiro momento, naturalmente, isso levantou suspeitas. Poderia haver vingança? Alguma consequência da profissão? Alguma relação com o trabalho do pai? Segundo informações divulgadas sobre o depoimento do condutor, porém, os envolvidos teriam afirmado que não sabiam quem Ana era, nem que trabalhava como advogada, nem que era filha de um policial civil. De acordo com essa versão, eles teriam descoberto essas informações somente depois do crime, quando o caso começou a circular nas redes sociais e na imprensa. Se isso for confirmado por outros elementos da investigação, duas das linhas que pareciam importantes nas primeiras horas perdem bastante força. Ana não teria sido escolhida por sua profissão, e também não teria sido atacada por ser filha de um policial. Ela sequer seria o alvo. É justamente essa possibilidade que torna o caso tão perturbador, porque significa que toda a vida de Ana, sua profissão, sua família, seus vínculos e sua própria história poderiam não ter tido qualquer relação com a decisão que levou aqueles homens até aquela rua. Ela simplesmente estaria onde outra pessoa deveria estar, segundo a hipótese policial.
Mas a investigação não terminou com o relato do condutor. Ainda era necessário identificar o homem apontado como executor. A Polícia Civil chegou ao nome de Eldis Michael de Melo Gomes. Segundo a investigação, ele seria o passageiro da motocicleta e o homem responsável pelos disparos. Nos dias seguintes, equipes policiais passaram a procurá-lo. E aqui chegamos a outro episódio que precisa ser narrado com cuidado. No dia 20 de agosto, a polícia informou que localizou Eldis durante uma operação. Segundo a versão policial, ele teria reagido à abordagem e efetuado disparos contra os agentes. Houve confronto, e Eldis morreu. Há relatos publicados que divergem em um detalhe sobre esse momento. Algumas informações indicam que ele morreu no local. Outras relatam que teria sido socorrido e levado ao Hospital Geral do Estado. Por isso, não é correto ir além do que está documentado. O que podemos afirmar é que a Polícia Civil atribuiu a ele o papel de executor e informou que ele morreu durante a operação realizada para localizá-lo. Uma reconstrução técnica independente de todos os segundos desse confronto não havia sido localizada nas fontes públicas consultadas quando este caso foi analisado. Isso significa que a versão policial precisa ser apresentada como versão policial. Da mesma forma que as declarações do condutor precisam ser tratadas como declarações de um investigado. E é justamente essa separação que permite compreender o caso sem transformar a investigação em julgamento. Enquanto isso, outro nome ganhava cada vez mais importância. Caio Nascimento de Magalhães. Rafinha 99. Também citado em registros policiais pelos apelidos 99 e Cabra. Segundo a Polícia Civil, seria ele quem aparecia do outro lado da ligação de vídeo. E sua presença nessa investigação não começa com o assassinato de Ana Waleska. Rafinha já era procurado anteriormente. Seu nome aparecia em ações policiais e em mecanismos de busca de foragidos antes deste caso. No projeto Captura, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele já figurava entre os procurados. Relatórios e divulgações policiais anteriores também associavam seu nome ao Comando Vermelho e a atividades criminosas em áreas de Alagoas. Mais uma vez, associação policial e mandado de prisão não significam condenação, mas mostram que os investigadores não chegaram a um nome desconhecido depois da morte de Ana. Já havia uma investigação anterior em torno dele. E existe outro elemento que ajuda a entender por que a polícia considera possível uma ordem transmitida a centenas de quilômetros de distância. No dia 3 de junho de 2026, meses antes do assassinato de Ana, forças de segurança realizaram a chamada Operação Morro do Alemão. Foram dezenas de medidas judiciais entre prisões, buscas e outras determinações cumpridas em Alagoas e no Rio de Janeiro. Segundo as autoridades, o objetivo era atingir uma estrutura na qual integrantes que estavam escondidos no Rio continuariam transmitindo ordens para grupos que atuavam em Alagoas. Rafinha aparecia associado pelas investigações a esse contexto. Isso não prova que ele tenha ordenado o assassinato de Ana. São investigações diferentes, mas fornece contexto para uma parte que, isoladamente, poderia parecer difícil de compreender. A ideia de alguém escondido no Rio de Janeiro acompanhando uma ação em Maceió através de um telefone não surgiu pela primeira vez depois desse homicídio. As próprias forças de segurança já investigavam uma dinâmica de comando remoto entre os dois estados. E isso leva a uma das dimensões mais importantes deste caso. O assassinato de Ana pode ter acontecido em uma única rua, mas a hipótese investigativa apresentada pela polícia atravessa estados. Alagoas, Rio de Janeiro, pessoas na rua, pessoas aguardando em outros pontos, uma motocicleta, um telefone, uma fotografia e uma ordem que teria circulado entre diferentes integrantes antes de terminar diante de uma pessoa que, segundo a própria investigação, não deveria estar naquela sequência. É também por isso que o depoimento do condutor se torna tão importante. Ele fornece uma narrativa. Mas uma narrativa precisa ser comprovada. A motocicleta apreendida pode ser periciada. Capacetes e roupas podem ser confrontados com imagens. Telefones podem fornecer registros de chamadas e localização. Câmeras podem ajudar a reconstruir trajetos. Dados digitais podem indicar se determinada comunicação realmente ocorreu.
e a investigação pode comparar tudo isso com aquilo que foi declarado durante o interrogatório. É assim que uma versão deixa de depender exclusivamente da palavra de uma pessoa. Por enquanto, o que a Polícia Civil apresenta é uma sequência bastante definida. Uma mulher seria o verdadeiro alvo. Haveria uma ordem para matá-la. 2 homens teriam sido mobilizados para executar essa ordem. A localização teria sido acompanhada à distância. Eles teriam encontrado Ana, a confundido com a mulher procurada, e o ataque teria começado. Então veio o aviso. Era a mulher errada. E segundo a investigação, eles não pararam. Mas ainda há perguntas. Quem exatamente participou de cada etapa? Que elementos técnicos confirmam todas as chamadas relatadas? Quem entregou a fotografia? De onde partiram todas as ordens? Qual era o papel de cada uma das pessoas que aparecem na reconstrução? Quem ficou responsável pela arma depois do crime? E até onde chegava a estrutura que teria organizado essa ação? São perguntas que não devem ser respondidas com especulação. Precisam ser respondidas pela investigação e, posteriormente, pelo processo judicial. Também será necessário acompanhar o que acontecerá com o condutor detido. Seu depoimento é central para a reconstrução policial, mas ele também é investigado por sua própria participação. Isso significa que suas palavras precisam ser confrontadas com provas independentes. A polícia afirma que ele descreveu percursos e detalhes. Agora, esses detalhes precisam resistir à perícia, aos registros e ao contraditório. O mesmo vale para Rafinha. Ser apontado pela polícia como possível mandante de um homicídio é uma acusação extremamente grave, mas é diferente de uma condenação definitiva. Até que exista decisão judicial, é essa distinção que precisa ser mantida. O caso de Ana Walewska começou com uma imagem aparentemente simples: uma mulher caminhando com o cachorro, uma motocicleta, 2 homens. Disparos. Mas quanto mais a investigação avançou, menos simples aquela cena pareceu. Atrás da motocicleta apareceu um percurso. Atrás do percurso, uma comunicação. Atrás da comunicação, uma fotografia. E atrás daquela fotografia, segundo a Polícia Civil, existia outra mulher, uma pessoa que não era Ana. Essa talvez seja a parte mais difícil de aceitar, porque não estamos falando apenas de alguém que teria sido escolhido como alvo de uma organização criminosa. Estamos falando de alguém que, segundo a hipótese investigativa, não fazia parte daquela história. Ana Walewska saiu para passear com o cachorro. Não saiu para encontrar aquelas pessoas. Não estava esperando uma motocicleta. Não teria dívida com aquela organização. Não seria a mulher procurada. E mesmo assim terminou no centro de toda essa sequência. A justiça ainda terá que determinar responsabilidades. A investigação ainda terá que demonstrar vários pontos. E nomes citados pela polícia ainda precisam ser tratados dentro dos limites do que foi efetivamente provado. Mas existe uma frase que permanece no centro do caso, porque ela não representa apenas o começo de uma possível confusão. Representa o instante em que, segundo a Polícia Civil, alguém percebeu o que estava acontecendo. Alguém olhou, alguém percebeu, alguém avisou. Era a mulher errada. E, mesmo assim, segundo a investigação, eles não pararam.